Fala galera, vamos aí postar mais um vídeo hoje. Hoje a gente vai definir aqui, né? Eu vou definir aqui para vocês a função contínua. Eu passei, né, alguns exercícios e exemplos de limites e eu deixei para definir função contínua logo depois daqueles exemplos que eu passei, ok? Eu tinha passado uma noção, né, intuitiva do que seria uma função contínua. Mas hoje a gente vai ver a definição, né, correta da função contínua, beleza? E eu dei uma sumida aí durante a semana, né, que eu tava muito agarrado aí, corrigindo prova e alguns trabalhos, ok? Então, vou definir função contínua, dar alguns exemplos para vocês, ok? Espero que fique claro, né, a explicação da definição de função contínua. Beleza? E os exemplos também, né? Claro, eu espero que fique claro. E logo após eu vou dar continuidade no que eu tinha iniciado, né? Eu comecei limites no infinito. E agora, depois, né, eu vou passar limites infinitos, beleza? Quando o x ia para infinito, a gente encontrava um número, né? Agora a gente vai ver logo após, né? A gente vai ver quando o x for para zero ou for para infinito, né? Claro. Aí a gente vai ver para onde que vai esse limite, beleza? Então, primeiro, vou definir a função contínua, né? Definir continuidade para vocês. Então, definição de função contínua, né? Considere uma função f, uma curva qualquer, beleza? Então, você tem, né? Eu tenho um ponto P, certo? E tenho a imagem dele, f de P, beleza? Então, P, f de P. Aí, o que acontece, né? Isso aqui eu já passei para vocês, né? A noção, né, intuitiva de limite e também passei a definição de limite, ok? Então, o que acontece? O que é esse delta aqui? O que é esse epsilon aqui, né? É justamente aquela distância, né? Quando a gente pega ali, ó, eu mostrei para vocês, né? Quando a gente analisava P aqui, né? A gente fazia x tender a P pela direita e x tender a P pela esquerda, certo? A gente pegava um x próximo, né? Por exemplo, pegava um x aqui, aí essa distância aqui, ó, e essa distância aqui, né, que a gente pega, é justamente esse delta. Então essa distância aqui eu chamo de delta, essa distância eu chamo de delta. Ok? Então eu posso chamar de qualquer outra letra se você quiser, eu estou chamando de delta. Beleza? Formalmente, né, a definição de limite, a gente sempre usa os épsilons e deltas. Beleza? Então, ó, esse delta nada mais é do que essa distância aqui. Ó. Se essa distância for muito pequena, né, se delta tender a zero aqui, né, for mais próximo de zero possível, significa que x vai ser mais próximo de P. E isso significa, ó, se x for mais próximo de P, né, se x for mais próximo de P, significa que esse delta aqui é muito pequeno, ok? Então, ó, esse delta sendo muito pequeno, eu vou ter x mais próximo de P, ok? Consequentemente, né, eu vou ter meu f de P, né, meu f de P mais epsilon mais próximo ainda de f de P. Ou seja, essa distância aqui também vai ser muito pequena. E esse epsilon aqui, né, toma ele aí como muito próximo de zero, né? Sei lá, 0,00001, por exemplo, né? Aí eu vou ter uma aproximação, certo? Bem mais clara, beleza? Então, ó, o que acontece? O que é uma função contínua? Né? Eu vou definir a continuidade em um ponto, né? Então, ó, uma função é contínua, né, em P, utilizando a definição formal, né? Se somente se existir um delta maior que zero, né? Para todo epsilon maior que zero, né? Existir um delta positivo, né, maior que zero. Tá o quê? Para todo x no domínio, então para todo x no domínio da função, eu tiver essa implicância aqui, ó. Se o módulo de x menos p for menor que delta, então o módulo de f de x menos f de p vai ser menor que epsilon. Ou seja, se essa distância for muito pequena, então essa distância aqui também, ó, também vai ser muito pequena e eu vou ter uma aproximação, certo? Muito boa. O que eu estou falando, né? Como eu já falei. Se essa distância for pequena, essa aqui também vai ser pequena. Então, se essa distância aqui, ó, a distância de x até P, for menor que delta, então a distância de f de x menos f de P vai ser menor que epsilon. Beleza? É claro que eu não vou ficar demonstrando isso para vocês. Ó. Essa demonstração aqui, tá? Nós não vamos ficar fazendo, tá? Nós vamos aplicar direto. A aplicação, né? É claro, né? Seria, né? Pegar um exemplo, por exemplo, e já calcular isso aqui, ó. Então, o que eu estou falando aqui para vocês, ó? Se f é contínua, né? F é contínua em P, f é contínua em P, se somente se, né? Isso aqui acontece, ó.
Beleza? Ou seja, isso aqui acontece, né? Se isso aqui acontece, então f é contínuo. Então o que eu estou falando, né? Se f é contínuo em P, então essa distância aqui, né, menor que delta, implica que isso acontece. Então, se f é contínuo em P, o que é isso aqui que eu mostrei para vocês aquele dia? Isso é limite, ó. Então, a grosso modo falando, ó, se f é contínuo em P, então o limite de f de x quando x tende a P é igual a f de P. Pronto. A mesma coisa eu posso falar, ó. Se esse limite aqui, ó, se o limite de f de x quando x tende a P é igual a f de P, né? Exatamente f de P, então f é contínua. Então, isso aqui significa, ó, vale a ida e vale a volta. Então, f contínua implica que o limite, né, da f é igual a f de P quando x tende a P. Pronto. Agora, se esse limite aqui existe, se isso aqui acontece, ó, se o limite de f de x quando x tende a P, né, for igual a f de P, então f é contínua. Ou seja, vale a ida e vale a volta. Então isso aqui é justamente, né, me diz justamente isso. Se f é contínua, então existe o limite e é justamente a imagem do ponto, tá vendo? Então f de P é justamente a imagem de P, ok? Então, ó, provando por épsilons e deltas, né? Por exemplo, se eu pego uma função, né, f de x igual, por exemplo, a x. Vou pegar uma reta, né? Uma simples, só para vocês verem. Então, eu tenho f de x, então, fazendo o gráfico rapidamente, né? Então, eu tenho aqui essa reta, y e x. Então, ó, aqui a reta y igual a x, né? Pronto. Então, ó, se x for 1, y também dá 1, tá vendo? Então, o que eu vou fazer, ó? O que acontece, ó? F é contínua em P. Quem é P? Se eu pego P igual a 1, P igual a 1. Então, eu vou mostrar isso aqui, ó. F é contínua, né? Em 1. O que tem que acontecer, né? Se somente se o que, ó? Se somente se o que, ó? Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá o quê? Para todo x no domínio, isso aqui tem que acontecer, ó. Se somente se o módulo de x menos 1 tem que ser menor que delta, né? Implicar que o quê? O módulo de x, de f de x menos a f de p, só que p pra gente é 1. Isso aqui tem que ser menor que o quê? Que epsilon. Aí eu pergunto, ó, quem é f de 1? F de 1 é a imagem do 1, né? Então f de 1, você vem e olha, ó, f de 1 é igual a 1. Então o que a gente tem, ó? Módulo de x menos 1 menor que delta, isso implica o quê? Que o módulo, quem é f de x? X, não é? Minha própria imagem. Menos 1 é menor que epsilon. Agora olha para minha parcela, ó. Olha para minha parcela aqui, x menos 1 menor que delta e x menos 1 menor que epsilon. Então o que tem que acontecer, ó? Se eu tomar, ó, porque ó, minha parcela é a mesma, então o que eu vou fazer, ó? Eu vou tomar meu delta igual a epsilon. Então, se eu tomo meu delta igual a epsilon, o que acontece? Eu volto para a definição. Então, ó, dado isso, né? Cadê? Dado isso aqui acontece. Ou seja, dado um epsilon, dado um delta, isso aqui acontece. Certo? Então, né, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá vendo? Eu posso tomar meu delta como sendo meu epsilon. Então, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Tá ok? Isso aqui acontece. Pronto, acabou. Beleza? Então, ó, como eu falei, vocês, meus alunos, não precisam demonstrar isso, ó. Tá bom? Só estou explicando para vocês a definição formal. Beleza? De continuidade. Pronto. Então, isso aqui já me garante, ó. Isso aqui já me garante a continuidade da função. Beleza? Então, isso significa o quê? Ó? Que f é contínua em P igual a 1 para essa função. Beleza? Acabou. É só isso. Aqui não tem nem muita conta para fazer mais não. Então, se você já encontrou um delta, né, igual a um epsilon, ou seja, eu tomo um delta igual a epsilon, pronto, acabou. Então, ó, observe o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui, né? Por que eu estou tomando um delta aí, ó, igual a um epsilon, né? Aqui, aqui. Então, o que acontece, ó? Essa distância aqui, ó, é justamente meu delta, ó. Essa distância aqui, ó. Vou pegar um x aqui e um x aqui, tá vendo?
Então, se x aproximar de 1 pela direita, né? For muito próximo, então isso aqui vai aproximar, ó, na mesma proporção. Ok? Então aqui meu epsilon. Só que quem é meu epsilon? Né? Meu epsilon é justamente meu delta, tá vendo? Ok? Então, ó, se essa distância for pequena, essa aqui também vai ser pequena, vai diminuir na mesma proporção. Então, quando o x aproximar de 1 pela direita, f de x, né? Ou seja, ó, f de x vai acontecer o quê, né? Vai aproximar de f de 1, certo? Também do mesmo jeito, ó. Então isso aqui, ó, vai aproximar do mesmo jeito. Então é como se tivesse ligado aqui, ó. À medida que esse aqui aproxima, esse aqui também aproxima. Beleza? Então esse é só um exemplo para compreender, né, a questão da continuidade dessa função. Beleza? Então, ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou explicar assim, ó, porque é assim que a gente vai aplicar, ó. Beleza? Nós não vamos demonstrar, tranquilo? Então, ó, o que eu vou fazer? Vou pegar o mesmo exemplo, ó. Eu quero saber se f é contínua, né? F de x é igual a x, é contínua? É contínua, né? Deixa eu colocar aqui o ponto, né? Em P igual a 1? Pergunta, né? É claro que por definição eu já mostrei. Aí nós vamos calcular assim, ó. Se f é contínua em P, então o limite de f de x, né? Quando x tende a P, e nesse caso o P pra gente é 1, então, né? O que eu vou fazer, ó? F é contínua em 1, se somente se o quê, ó? O limite de f de x quando x tender a 1, isso aqui tem que ser igual a quem, né? A f de P. Ou seja, isso aqui tem que ser exatamente f de 1. Ok? Aí, ó, primeiro, quem é f de 1? Quem é f de 1, né? Ou seja, f de 1 é igual a 1. Pronto, f de 1 é igual a 1. Então, o que a gente vai fazer, ó? O limite de f de x quando x tende a 1 é igual... Quem é f de x? X, né? Então, o limite de x quando x tender a 1, isso é igual a quanto? 1. Ora, só que 1 é exatamente o quê? F de 1, tá vendo? Que é igual a f de 1. Ou seja, ó, voltei para a minha definição, ó. Isso aqui que tem que acontecer, ó. F é contínuo em 1 se somente se o limite de f de x quando x tender a 1, né, foi igual a f de 1. E f de 1 é 1, é claro, já mostrei. E o limite também deu 1. Ou seja, chegamos, ó. O limite de f de x é igual a 1. Quando x tende a 1, né? Não estou dando voltas não, tá? Não estou confundindo não. Só estou mostrando para vocês de fato que a continuidade, né, existe no 1. Beleza? Só que isso aqui é exatamente o quê? F de 1. Acabou. Pronto. Então, o limite de f de x, né, quando x tender a 1, é igual a quanto? F de 1. E isso aqui é exatamente a definição, ó. F é contínuo se somente se o limite de f de x quando x tender a 1 foi igual a f de 1. Pronto. Mostrei já. Então, f é contínuo no 1. Beleza? Então, né, f é contínua, né, em P igual a 1. Beleza? Então esse aqui, ó, é um exemplo. Eu vou passar outro. Beleza? Vou passar outro exemplo, ó. Outro exemplo de continuidade. Vou pegar agora, f de x igual a 3x ao quadrado mais 5. Eu quero saber se essa função ela é contínua no 3. Beleza? Então, ó, é contínua em P, né? P igual a 3. Aí depois eu vou passar para vocês alguns critérios de continuidade para outras funções. Por exemplo, funções polinomiais, né? Funções trigonométricas, seno e cosseno. A exponencial, beleza? O logaritmo, beleza? Ela é contínua em todo ponto do seu domínio, beleza? É claro que, né, o domínio do logaritmo, da função logaritmo, é sempre positivo, né, maior que zero, então ela é contínua em todo ponto do seu domínio, beleza? Então, ó, então, vamos ver, o que a gente tem que ver, né? Se essa função é contínua. E como que a gente vai mostrar, né, se a função é contínua? A gente tem que fazer isso aqui, ó.
limite de f de x, quando x tender a p, tem que ser igual a f de p. Beleza? Então, ó, você pode colocar, né? Você pode escrever assim, ó, só para tentar facilitar o máximo para vocês. Ó. Então, ó, limite de f de x quando x tende a p, o que tem que acontecer, né? Primeiro, esse limite tem que ser igual à imagem do ponto, certo? E quem é a imagem do ponto, né? Então, primeira condição, ó, vou colocar assim, ó, o limite, certo? Vou colocar, né? Vou calcular primeiro a f de p. Quem é f de p? Como p pra gente, né? P é igual a 3, então eu vou fazer, ó, f de 3. Quem é f de 3? Então eu vou olhar lá na minha função, certo? E olhar, para você que tiver dúvida, né, eu vou colocar assim, ó, f de x é igual a 3x ao quadrado mais 5, beleza? Então quem é f de p? Ó? F de p é igual a 3p ao quadrado mais 5, porque no lugar de x eu estou colocando p, tá bom? Só para você não gerar dúvida, porque geralmente tem muito aluno que me pergunta isso aqui, de onde você tirou p e por que você está substituindo p. Porque eu estou pegando, ó, um ponto qualquer, certo? E só estou substituindo no lugar de x. Então, onde tem x, eu coloco p. Aí, ó, eu dei para vocês, ó, o p igual a 3. Então, se p é 3, então nós vamos fazer, ó, p de 3. Quem é p de 3? 3 vezes 3 ao quadrado mais 5. 3 ao quadrado, 9. Vezes 3, 27. Mais 5. Então, isso aqui dá exatamente 32, né? Pronto. Então, o que tem que acontecer? Ó? Quando eu for calcular o limite, esse limite tem que ser exatamente 32, porque tem que ser a imagem do ponto. Beleza? Então, ó, é óbvio que vai dar, né? Então, o que eu vou fazer agora? O limite de f de x, quando x tender a 3, é igual ao limite... Quem é f de x, né? F de x é justamente 3x ao quadrado, né? Mais 5 quando x tender a 3. E isso é igual, posso substituir, 3 vezes 3 ao quadrado mais 5. Isso aqui é exatamente 32, né? Isso é óbvio. Ou seja, 32 é exatamente a imagem de 3. Tá vendo? Ou seja, então, limite de f de x quando x tender a 3 é igual a f de 3. Acabou. Logo, f é contínua em 3. Então, logo, f é contínua, né, em 3. Acabou. Logo, a função é contínua em p igual a 3. Beleza? Então, ó, observe o seguinte, ó, eu coloquei aqui os pontos para você ir fazendo, ó. Seguinte, ó, isso aqui eu tenho que mostrar, tá vendo? Para verificar se a função é contínua da definição. Beleza? Então, ó, eu tenho que encontrar quem é a imagem do ponto. Por quê, né? O limite tem que ser igual à imagem do ponto, tá vendo? O que acontece, ó? O limite de a imagem de P, quem é quando P for 3, né? Então, ó, primeiro eu coloquei para vocês, ó, f de x. Beleza? Então, ó, e quem é f de P? No lugar de x eu coloco P. Então, 3p ao quadrado mais 5. Beleza? Então, vamos lá, ó, f de 3. Significa que no lugar de P eu vou colocar 3, porque eu peguei P igual a 3, tá vendo? Então, 3 vezes 3 ao quadrado mais 5. 27 mais 5 dá 32. Beleza? Então, a imagem do ponto é 32. Aí eu quero saber se esse limite é justamente a imagem do ponto. Porque muitas das vezes a gente calculou o limite, né? E o limite aproximava do ponto, certo? Mas era diferente da imagem, né? Claro, por exemplo, a gente pegava lá, né, o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tender a 1, por exemplo. A imagem do ponto, ela é indeterminada, né? A gente viu lá que ela é indeterminada, porque 1, né, dá 0 no denominador e dá 0 no numerador. Então isso aí era um problema pra gente, né? Então os limites daria 2, né? Quando a gente fosse fazer lá, aproximava de 2. Mas a imagem do ponto, a imagem do 1, certo? Dava diferente. Ou seja, né? Eu vou até passar esse exemplo aqui para ficar mais claro, né, para vocês, ó. Então, ó, vou até passar esse exemplo só para clarear, né? Então, outro exemplo, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Pronto. É claro que para x diferente de 1, né? Olhando o domínio da função, beleza? Então, vamos lá, ó. Eu quero saber se essa função é contínua no 1. Então, f é contínua em p igual a 1? Pergunta, né? Então, essa é contínua. Então, o que a gente tem que
fazer para calcular, né? Para verificar a continuidade da função em um ponto. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? Limite de f de x quando x tender a p, isso tem que ser igual a f de p. Beleza? Então é isso aqui que tem que acontecer, tá? Quando você for calcular um limite. Então primeiro, ó, o que nós vamos fazer? Eu falei para vocês lá assim, ó. Vamos calcular primeiro a imagem do ponto, ó. Quem é o ponto, né? 1. Certo? Só que o que acontece, ó? Primeiro que a função não está definida no ponto. Então se a função não está definida no ponto, não existe esse ponto, não existe o 1. Se não existe o 1, não existe o ponto nesse domínio, porque ó, o que tem que acontecer? Ó? F é contínuo em P, certo? A definição. Quando isso aqui acontece, ó, só que o que tem que acontecer? O ponto tem que pertencer ao domínio da função. Primeiro, 1 não pertence ao domínio da F. Ó, pra você ver. 1 não pertence ao domínio da F. Então acabou. Não tem nem o que calcular mais. Se o ponto não pertence ao domínio da função, não tem como você calcular o limite, né? Ou seja, esse limite aqui, né? Essa função não é contínua. Então, logo, f não é contínua em P igual a 1. Justamente por isso, porque 1 não pertence ao domínio da função. Beleza? Aí se você quiser prosseguir, só para desencargo de consciência, ó, é claro que não vai ser contínuo, eu já estou mostrando. Mas se você quiser continuar, ó, pra você ver. Ó, limite, né, de f de x, quando x tender a 1, isso é igual a quanto, né? Aí nós vamos ter que fazer a manipulação, né? Limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Isso é igual ao limite, né? Aqui a diferença de dois quadrados, né? Então fica, ó, x mais 1, x menos 1, que multiplica x mais 1, beleza? Dividido por x menos 1, quando x tende a 1, beleza? Então, ó, vai embora, cancela, né? Sobra, ó, limite de x mais 1 quando x tende a 1. Isso aqui vai para 2, né? O limite vai para 2, tá vendo? O limite vai para 2. O que teria que acontecer para essa função ser contínua, né? A imagem teria que dar 2, a imagem do ponto teria que dar 2. Só que essa imagem não tem como a gente calcular, ó, sabe por quê? Ó? Então, essa imagem não tem como a gente calcular. Porque, ó, quem é f de 1? Porque o ponto P nosso é 1. Então, quem é f de 1? Ó? X ao quadrado menos 1, né? Então vai ficar, ó, 1 ao quadrado menos 1 dividido por 1 menos 1. Isso aqui dá 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é indeterminado. Então, isso aqui não tem como você determinar, ó. Tá vendo? Isso aqui não tem como você determinar. Ou seja, isso aqui não é um número. E muito menos o 2. Porque essa imagem teria que dar 2 para a função ser contínua. E isso aqui para a gente, né, é uma indeterminação, tá vendo? Então isso aqui é um problema. Beleza? Então essa função não é contínua, parou aqui, ó. Por quê? Porque ó, o ponto P nem pertence ao domínio da função. Porque para você, né, para você fazer o cálculo do limite e verificar a continuidade da função, a primeira coisa que tem que fazer é verificar se existe isso, ó. Se o ponto pertence ao domínio da função, né? Se existe o ponto, se existe o P. Ok? Pronto, então essa função não é contínua em P igual a 1. Beleza? É claro que ela vai ser contínua em qualquer outro ponto, né? Menos do 1. Beleza? Então, ó, no 1 ela não é contínua. Mas e em outro ponto ela é contínua? Vamos verificar, podemos verificar. Beleza? Então, no 1 ela não é contínua. Beleza? Então, vou verificar agora, ó, em outro ponto, tá? Vou verificar agora em outro ponto. Que ponto que é esse, ó? Vou verificar no 2. Eu quero saber, f é contínua, né? Contínua em P igual a 2. Vamos verificar se ela é contínua em P igual a 2. Primeira coisa, certo? Primeira coisa, o que tem que fazer, ó? Você vai verificar se existe esse ponto P pertencente ao domínio da função. Tá vendo as condições que a gente tem que elaborar? Então isso aqui tá ok, ó. Então isso aqui tá ok. Por quê? Isso aqui tá ok. Por quê? Substitui o 2 aqui. Isso aqui não vai dar uma indeterminação, não vai dar um problema pra gente. Então vai ficar 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3.
Então 3 dividido por 2 menos 1 dá 1. Então isso aqui dá 3, tá vendo? Então já fizemos direto. Beleza? Então aqui a gente não tem problema. Ó. Fechou? Então 2 pertence. Ou seja, o 2 pertence ao domínio da função. Agora, o que é que nós vamos fazer? Ó? Certo? Nós vamos calcular o limite da função, né, quando x tender ao ponto. Ou então já calcula a imagem do ponto. Tanto faz. Beleza? Então, ó, eu quero saber quem é f de 2. Quem é f de 2? Vai ser 2 ao quadrado menos 1 sobre 2 menos 1. Isso é igual, né? A 4 menos 1 dividido por 2 menos 1. Isso aqui dá 3 sobre 1, né? Que dá 3. Pronto. Então f de 2 dá 3. Beleza? Então o que, que nós vamos fazer agora? Verificar aquela condição de continuidade, ó, que é essa. O limite de f de x quando x tende a p tem que ser igual, né? Limite de f de x quando x tender a p tem que ser igual a f de p. Beleza? Então nós vamos calcular. Ó. Limite de f de x quando x tender a 2, quem é? Limite de quem? Ó? De x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tender a 2. Beleza? Você pode fazer a manipulação ou já substituir direto. Por quê? Substituindo direto a gente não tem problema. Certo? Deixa eu pegar aqui e trocar o pincel. Então isso é o limite de x mais 1 que multiplica x menos 1 dividido por x menos 1. Tanto faz, pode fazer isso aqui, ó. Beleza? Quando x tende a 1. Isso é igual ao limite de x mais 1 sobre x, quando x tende a 2. Isso aqui vai para 3. Acabou. 3 é justamente a imagem. Então, limite de f de x quando x tender a 2, isso é igual a 3. E de fato, ó, que é justamente f de 2. Ou seja, agora f é contínua. Em 2. Acabou. Então a função é contínua no 2. Beleza? No 2 ela é contínua. Mostramos aqui. Mas no 1, que eu mostrei anteriormente, ela não é contínua. Beleza? Então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje da função contínua. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Beleza? Se não ficou claro também, você pode mandar uma dúvida aí, pode mandar um comentário. Tranquilo? Qualquer outra questão, se vocês tiverem de continuidade também, manda um comentário aí que eu dou uma ajuda lá para vocês. Beleza? Então lembrando, ó, nós não vamos ficar fazendo as demonstrações, nós vamos fazer só o cálculo da continuidade, beleza? Eu vou, no próximo vídeo eu vou gravar uns exercícios, né, de função contínua e depois que eu vou para limites do infinito, beleza? Então, muito obrigado aí desse vídeo de hoje, valeu!